aula número 6, nós vamos falar um pouquinho sobre o período da República. Então, a República ela é repartida em dois períodos. O primeiro período da República foi aquele período logo depois da queda de Dom Pedro, né? Foi um golpe político onde os militares assumiram o poder na figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Esse período vai de 1889 a 1894, ou seja, 5 anos, né? Foi chamado de República da Espada, porque ocupou nesse período dois militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Nesse período de Deodoro da Fonseca como presidente e Floriano Peixoto como vice-presidente, foi feita a primeira Constituição, em 24 de fevereiro de 1891. Deodoro, então, oficialmente, é o primeiro presidente eleito no Brasil. Só que ele vai fechar o Congresso, vai querer governar com uma mão de ferro, e ele vai sofrer fecha o Congresso e ele vai sofrer uma forte oposição do Congresso. E aí ele é obrigado, o Congresso, se juntando com os militares, acaba depondo Deodoro da Fonseca, e quem assume o poder é seu vice-presidente, que era o Floriano Peixoto. E aí Floriano Peixoto dissolve o Congresso Nacional, né? Aliás, suspende esse mandato de Deodoro da Fonseca e reabre novamente o Congresso. Ele foi chamado Marechal de Ferro, porque ele governou com uma mão de ferro, com muitas leis fortes. O segundo período da República vai de 1894 a 1930. É chamada de República das Oligarquias. Por quê? Porque os grandes fazendeiros paulistas e mineiros assumem o poder, vão dar palpite na presidência da República. Então, ou era eleito um mineiro, ou era eleito um paulista. Eleito um paulista, café, um mineiro, leite. Por isso que esse período é chamado de República do Café com Leite. Com exceção de Hermes da Fonseca, Epitácio Pessoa e Washington Luiz, que não eram do eixo Minas-São Paulo, todos por um período, ou eram eleitos um candidato de São Paulo, ou era eleito um candidato de Minas Gerais. O primeiro presidente civil que vai ocupar o poder, depois do Floriano Peixoto, vai ser um civil. O primeiro civil é o Prudente de Moraes, que é um período que vai ter na história uma coisa chamada colonialismo. Ou seja, a política que os coronéis, aqueles que têm grandes porções de terra, tinham grande poder, vão influenciar na política e na sociedade do momento. E aí, nesse período de Prudente de Moraes, vai haver a revolta de Canudos, que foi aquela revolta comandada por Antônio Conselheiro. Eu não vou falar aqui, detalhar cada revolta, por causa do tempo, e isso é só uma prévia do que vocês devem saber. Depois de Prudente de Moraes vai vir Campos Salles, que vai fazer a troca, vai fazer um acordo com essas oligarquias em favor de benesses. Vai ser uma troca de favores. O próximo presidente da República, depois está no texto, foi Rodrigo Luiz Alves, que urbanizou e saneou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava um caos, ele vai sanear porque estava uma febre muito grande, febre amarela, muito mosquito, porque o esgoto era a céu aberto, e ele vai chamar um homem sanitarista chamado Oswaldo Cruz, que vai sanear o Rio de Janeiro, ele vai urbanizar, ele vai abrir grandes avenidas e vai despejar muita gente pobre que vivia em cortiços e favelas. E
um outro presidente depois dele foi Afonso Pena, que desenvolveu a economia no país e promoveu a imigração. Se vocês lembram, a imigração, depois daquela troca dos escravos para os imigrantes, na gestão de Afonso Pena, ele vai dar vazão e vai dar incentivo cada vez mais para que os imigrantes venham para o Brasil. Imigrantes esses, primeiro foram os italianos, depois vem espanhóis, vem portugueses e japoneses. O próximo período é de Nilo Peçanha, que vai criar um ministério de proteção ao índio. Depois vai vir Hermes da Fonseca, que vai enfrentar duas grandes revoltas. A revolta da Chibata, que vai ser uma revolta dos marinheiros, e a revolta de Contestado, que foi liderada por Antônio Maria. Após ele, vai vir um presidente chamado Venceslau Braz. Esse Venceslau Braz é do período da Primeira Guerra Mundial. É ele que autoriza tropas da Força Expedicionária Brasileira a ir combater a Alemanha. Se vocês lembram da Primeira Guerra Mundial, depois nós vamos falar na aula de Primeira Guerra Mundial, o Brasil mandou uma tropa, né, da Força Expedicionária Brasileira que vai atuar na Itália. E ele vai criar o Código Civil. E também ele vai atravessar uma grande epidemia, que foi a gripe espanhola, que matou mais de 1/3 da população da Europa. Após ele, vai vir Epitácio Pessoa, que vai... uma coisa que se destaca nesse período de Epitácio Pessoa é a Semana de 22, a Semana da Arte Moderna de 1922. Foi uma grande revolução literária, artística e cultural que aconteceu em São Paulo. E finalmente, depois em Arthur Bernardes, que vai derrubar essas oligarquias, vai acabar com essa bagunça de o país ser governado só pelas forças produtoras rurais, e finalmente vai existir o período de Washington Luiz, que vai criar a estrada Rio-São Paulo e a estrada Rio-Petrópolis. Com isso, nós atingimos 1930, quando vai haver um golpe político novamente, e quem vai assumir o poder por um bom tempo vai ser Getúlio Vargas, que é o nosso assunto da próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, né? Leiam o texto e qualquer dúvida estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um abraço.